Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jackson Oshiro e vou explicar para vocês agora a produção por encomenda. Então vamos pensar na seguinte situação: tem uma produção por encomenda e essa produção por encomenda vai levar em torno de 3 anos para se concretizar. Legal? Dentro das informações que nós temos aqui nessa atividade, eu tenho o custo total previsto originalmente. Então foi feito um levantamento do custo de toda essa obra, vai ser em torno de 80 milhões. E a receita total contratada, ou seja, o valor cobrado do cliente, foi de 120 milhões. Dentro desses 120 milhões foi definido que na assinatura do contrato que eles irão pagar 20 milhões, na metade do ano seguinte mais 30 milhões e na entrega o restante, ou seja, os outros 70 milhões que totalizarão os 120 milhões da receita contratada. Legal? A atividade também me traz os custos de cada período. No primeiro período eu tive um custo real de 30 milhões, no segundo período um custo de 40 milhões e no terceiro período um custo de 19 milhões. O meu objetivo aqui é identificar a receita para chegar ao resultado de cada período, porque é sobre o resultado que seriam calculados os impostos devidos, né? Então, diante disso, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho no primeiro período aqui um custo de 30 milhões, levando em consideração que não houve nenhum tipo de reanálise em relação ao custo total, eu preciso achar a receita, que deve ser feito neste caso, tá? Neste caso, eu preciso achar a porcentagem proporcional da minha receita em relação ao custo e usar essa mesma proporção para esse custo do primeiro período. Então, como que eu faço isso, certo? Faço da seguinte forma: eu vou achar aqui quanto esses 120 milhões representam do meu custo de 80 milhões. Então, para isso, eu faço a divisão. Eu vou dividir lá, então, esses 120 milhões, que é a minha receita contratada, pelos 80 milhões, que é o meu custo total previsto. E daí o resultado eu multiplico por 100 para achar a porcentagem, certo? Então, sempre a receita total contratada divididos pelo custo total previsto. Aí eu chego na minha porcentagem, que é 150%. Por que eu preciso achar essa porcentagem? Porque é essa porcentagem que será de base para que eu encontre a minha receita do primeiro período. Como que eu faço isso, então? Eu vou simplesmente multiplicar esses 30 milhões, que é o meu custo do primeiro período, pelos 150% que eu encontrei lá anteriormente. Então, 30 milhões vezes 150% vai me trazer 45 milhões. 45 milhões passa a ser, então, a minha receita apropriada. Menos o meu custo real incorrido, eu chego no meu resultado de 15 milhões, certo? Então, o resultado do primeiro período, 15 milhões. Dando sequência, eu vou agora para o segundo período. No segundo período, eu tive um custo real de 40 milhões. Observem agora que houve uma mudança na previsão do custo total. Antes, o custo total era de 80 milhões e agora esse custo passou a ser 90 milhões. Diante do exposto, vou ter que refazer o cálculo, tá? Para ajustar tanto o primeiro período como o segundo período. Óbvio que como o primeiro período já ocorreu, eu posso fazer o ajuste apenas no segundo período. Desta forma, eu posso encontrar o valor do primeiro e do segundo ao mesmo tempo. Como eu faço isso então? Primeiro vou achar aí a porcentagem atualizada, considerando um novo custo de 90 milhões. Então, para isso, eu simplesmente vou dividir os 120 milhões da receita total contratada pelo novo custo previsto, que é de 90 milhões. 120 milhões divididos por 90 milhões multiplicado por 100 vai dar uma nova porcentagem que agora é de 133%. Então, agora com essa nova porcentagem, eu vou fazer a análise do resultado e encontrar aí a minha receita devida. Como eu faço isso então? Eu tenho meu custo do primeiro período, que é de 30 milhões, e eu informei agora o custo de 40 milhões, que a atividade me dá aqui, do segundo período, somo as duas e dá um custo total de 70 milhões. Sobre esses 70 milhões, que é a somatória do custo do primeiro período com o custo do segundo período, eu multiplico então por 133%. Então, 70 milhões vezes 133% me traz 93 milhões e 100 mil reais. Esse 93.100, observem que é a receita do primeiro e do segundo, já que eu utilizei o custo do primeiro e do segundo. Então, já que eu tenho aqui 93.100, que representa 93 milhões e 100, que representam os dois períodos, para achar o segundo período, eu só deduzi
os 93 milhões e 100 menos os 45 milhões que eu já identifiquei inicialmente lá no primeiro período. Então, 93 milhões e 100 menos os 45 me traz o 48 milhões e 100 do segundo período. O resultado é só deduzir esse 48 milhões e 100 da receita menos 40 milhões do custo, eu tenho meu resultado de 8 milhões e 100, certo? Então, aqui só para evidenciar a apropriação da receita de 48 milhões e 100, a apropriação dos custos de 40 milhões e o resultado de 8 milhões e 100. Então, já tenho o resultado do primeiro período de 15 milhões e o resultado do segundo período, que é de 8 milhões e 100. Vou tentar identificar agora o resultado do terceiro período. Observe que eu já tenho o custo do terceiro período, então eu só preciso da receita, certo? Aí é muito simples. Para achar a receita, eu só preciso deduzir. Deduzir o quê? Pegar os meus 120 milhões, que é a receita total contratada, menos os 45 milhões, que é a receita do primeiro período, menos os 48 milhões e 100 do segundo período, ou seja, a receita total contratada menos a receita do primeiro menos a receita do segundo. Aí eu tenho a receita do terceiro. Essa receita de terceiro menos os custos que a atividade me informa, eu tenho lá o resultado de 7 milhões e 900. Desta forma, eu posso até montar um quadro onde eu evidencio aí as três informações. A receita de 45 milhões menos o custo, os 48 milhões menos o custo e os 36.900 menos o custo, chegando no final do resultado de cada um dos períodos, certo? Simples assim, só se atentar aos detalhes da nova porcentagem encontrada no segundo período, que não tem erro. Beleza? Um forte abraço e até mais!